Pois é, meus amigos, o governo anunciou uma chuva de impostos. Vamos contar aqui junto comigo o que vai ser afetado por essas novas taxações. LCI, LCA, CRI, CRA, FIIs, FIAGRO, CPR, LIG, LCD, ações, títulos do governo de renda fixa, aluguel de ações, debêntures, BET, fintechs, JCP. Se eu não errei nas contas aqui, são mais ou menos 16 coisas diferentes sendo afetadas, sendo que pelo menos umas 14 delas são investimentos que eu e você fazemos para conseguir, por exemplo, se aposentar um dia, já que o INSS muito provavelmente vai quebrar. Nesse vídeo, em vez de explicar por que isso seria bom para você, eu vou explicar por que isso está acontecendo e como de fato os seus investimentos vão ser afetados. Primeiro de tudo, por que o governo está criando tantos impostos assim? Eu não sei se vocês lembram, mas lá atrás o Michel Temer criou um negócio chamado teto de gastos. Esse teto de gastos impunha certos limites de quanto que o governo poderia gastar, justamente numa tentativa de fazer ele começar a ter superávit e conseguir quitar parte da dívida para a dívida não crescer eternamente. Quando o presidente Lula assumiu, o Haddad foi lá e criou o arcabouço fiscal, que era algo feito para substituir o teto de gastos. Esse arcabouço fiscal ele era um pouco mais brando, mas ele ainda assim colocava algumas regras e restrições ao quanto o governo podia gastar. E é justamente aí que mora a grande questão, porque no mês passado, em maio, saiu o resultado bimestral. E nisso o Tesouro viu que se as coisas continuassem do jeito que elas estavam até o final do ano, ele muito provavelmente iria fechar o ano com um déficit de mais de 51 bilhões de reais. E isso viraria um grande problema para o governo. Isso porque, se esse déficit do governo ficar abaixo de uma certa margem de tolerância, o arcabouço fiscal diz que ele não vai poder mais aumentar as despesas dele em 70% do que ele conseguiu crescer a arrecadação. Então, imagina, por exemplo, que você segue essa regra aí na sua casa. Se seu salário tivesse aumentado de um ano para o outro, você poderia usar 70% desse aumento para gastar mais, para comprar mais coisas. Só que, de acordo com essas regras do arcabouço, se o déficit do governo ficar abaixo dessa margem de tolerância, aí ele não vai poder aumentar as despesas dele em 70% do que ele passou a ganhar a mais, mas sim apenas 50%. O que, convenhamos, já era bastante coisa, mas ainda assim o governo, como você sabe, gosta de gastar bastante. Então ele não quer entrar numa situação como essa. E aí ele começou a buscar alternativas. A primeira alternativa que ele buscou foi aumentar o IOF. E aí deixa eu te explicar por que ele recorreu primeiro ao IOF, depois deixou isso de lado e agora partiu para tentar taxar um bando de investimentos que as pessoas fazem por aí. O motivo está em um negócio lá na Constituição do Brasil chamado de princípio da anualidade. O que diz esse princípio da anualidade? Esse princípio diz que toda vez que o governo cria um imposto ou aumenta um imposto que já existe, esse novo imposto ou esse aumento só passa a valer no ano seguinte ou depois de 90 dias, o que for mais distante uma coisa da outra. Por exemplo, se o governo decidir que em dezembro, 31 de dezembro, ele vai criar um novo imposto, ele não vai passar a valer no ano seguinte, em 1º de janeiro, porque aí as pessoas não teriam tempo para se adaptar. O que vai acontecer nesse caso é que o governo vai precisar esperar 90 dias para o imposto realmente passar a valer, não basta esperar a virada do ano. Isso é uma forma de fazer com que a sociedade tenha tempo de se adaptar aos aumentos de impostos do governo para não ser pega desprevenida e ter que mudar tudo da noite para o dia. E por que esse lance do princípio da anualidade é extremamente importante? Ele é extremamente importante porque o IOF é uma das poucas exceções a esse princípio. Diferente da maioria dos impostos que existem por aí, o governo pode aumentar o IOF sem ter que esperar 90 dias ou sem ter que esperar o ano virar para esse aumento passar a valer. Então, numa situação de emergência, a primeira coisa que ele tenta incrementar é o IOF. Só que aumentar o IOF também é uma porcaria ao mesmo tempo, porque o IOF afeta diretamente o custo de capital das empresas, já que ele acaba incidindo toda vez que a empresa vai pegar um dinheiro emprestado para conseguir investir ou fazer alguma coisa assim. Então, isso definitivamente é uma péssima ideia. E justamente por ser uma péssima ideia, o governo decidiu voltar atrás e falar: beleza, eu não vou taxar tanto assim o IOF, ainda é um pouco obscuro quanto ele realmente vai taxar, mas eu não vou taxar tanto quanto eu tinha falado antes, e em vez de taxar isso, eu vou taxar outras coisas. O que muitas vezes você vai ouvir ele falando ou chamando de fim da isenção tributária. Vamos lembrar todos aqui que o nosso dinheiro é nosso, ele não é do governo, então a gente não deveria cair nessa falácia de chamar isso de fim de isenção tributária. Não é como se o governo estivesse fazendo um favor de permitir que a gente não pague imposto em certas coisas. O que ele está fazendo de fato é aumentar os impostos em coisas que não eram taxadas antes, como LCI e LCA. Isso afeta diretamente duas coisas: construção civil e agronegócio, porque esses são títulos em que os investidores colocam seu dinheiro, emprestam seu dinheiro, e esse dinheiro é emprestado não para grandes bancos, mas sim para empresas do agronegócio ou empresas de construção civil. Mas beleza, feito toda essa explicação, como de fato vão ficar os impostos daqui para frente? Vamos começar pelo IOF.
Eu tô aqui até com um resumo para poder passar para vocês, porque é muita coisa que aconteceu. Mas basicamente, o governo voltou atrás em algumas coisas. Por exemplo, o IOF da pessoa jurídica, da PJ, que tinha ido para 0,95%, vai voltar para 0,38%. Ele também vai excluir a alíquota fixa de 0,95% para operações de risco sacado. Risco sacado acontece muito quando uma empresa vai pagar aos seus fornecedores daqui a 90, 120 dias, e aí para o fornecedor não ficar sem receber, ela bate lá na porta do banco e fala: olha, empresta dinheiro aí para esse cara, em troca ele te dá o dinheiro que ele tinha para receber de mim, eu posso pagar depois direto para você. E aí isso facilita a vida do fornecedor e, em compensação, o banco fica com um pedacinho aí do que o fornecedor tinha para receber em troca de estar adiantando o dinheiro para ele. Além disso, ele também vai fazer uma transição do IOF que era cobrado nos planos de previdência privado tipo VGBL. Nessa transição, o governo vai dar isenção para qualquer aporte até R$200 mil por seguradora no VGBL até o final desse ano, e depois do final desse ano, ele vai começar a cobrar o IOF em aportes anuais acima de R$600 mil. Isso, de acordo com o governo, faz com que 99,2% das pessoas que investem no VGBL, que aportam no VGBL, fiquem imunes a esse aumento do IOF. Para fechar, além dessas três coisas, ele vai voltar também a isentar o IOF no retorno de investimentos estrangeiros diretos no país. Isso não é exatamente o que você está imaginando, não significa que agora você vai poder investir seu dinheiro pela Nomad, pela Avenue, pelo Banco Inter, em coisas lá fora, não vai pagar IOF. Não é isso, tá? É investimento direto, ou seja, investimentos em bens fixos que as empresas fazem aqui para investir, sei lá, numa linha de transmissão, numa geradora, alguma coisa do gênero. Mas beleza, essas são as remodificações que ele vai fazer no IOF. Agora, o que ele vai fazer em contrapartida para conseguir compensar e voltar atrás em alguma das medidas que ele tinha implementado no IOF? Ele vai, primeiro, aumentar a taxação da receita de apostas, que era de 12% e vai para 18%. Segundo, vai aumentar o CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido das fintechs e corretoras, de 9% para 15%. Isso muito provavelmente vai fazer com que elas tenham que fazer alguma modificação no modelo de negócios dela para conseguir repassar parte disso. É muito improvável que as fintechs e corretoras simplesmente vão aceitar de bico calado que elas vão ter que ganhar menos dinheiro. É mais provável que elas tentem repassar isso de alguma forma para os clientes. E, além dessas duas coisas, o governo também vai unificar e criar uma alíquota fixa para aplicações financeiras de 17,5%. O que isso significa? Por exemplo, quando você investia em ações, você pagava uma alíquota de 15% se você fizesse ali o swing trade. Agora isso vai para 17,5%. Se você fazia aluguel de ações, tinha uma tabela regressiva. Agora vai ser só 17,5%. Renda fixa, a mesma coisa. Era uma tabela regressiva, ia de 15 a 22,5%, agora vai ser 17,5%. Inclusive, esse fim na regressividade da renda fixa, por sinal, é uma ideia extremamente estúpida, aparentemente, porque se isso de alguma forma afetar os fundos de investimento e renda fixa de longo prazo, muito provavelmente vai fazer com que o Tesouro não consiga emitir dívidas de longo prazo com uma taxa de juros tão, muitas aspas, baixa quanto ele emite hoje, vai fazer com que a taxa de juros de longo prazo fique ainda maior, o que vai prejudicar ainda mais o governo. Então, não parece uma boa ideia a princípio. E a única coisa que talvez fosse ser beneficiada com essa unificação de alíquota seriam os FIIs, que sairiam de uma alíquota de 20% para uma alíquota de 17,5%. Em geral, essa unificação da alíquota não é muito boa para os investimentos. Só que além dessas três coisas que eu falei, aumento da taxação da receita de apostas, aumento da CSLL em fintechs e corretoras e unificação da alíquota para operações financeiras em 17,5%, o governo também quer pôr fim à isenção de LCIs e LCAs, o que muito provavelmente também vai afetar FIIs de infraestrutura, FIAGROS, vai afetar debêntures isentas, enfim, vai ter muita coisa que vai ser afetada. A gente não sabe ao certo ainda como que isso vai funcionar na regra ali, porque, pelo que eu vi, o governo ainda vai divulgar a MP e, de qualquer maneira, essa MP ainda teria que passar no Congresso e, mesmo passando, ela só valeria no ano que vem ou depois de 90 dias, se tiver sido aprovado no finalzinho do ano, alguma coisa assim, por conta desse princípio da anualidade. Então fiquem tranquilos, porque esse ano não vai ser afetado. Uma dúvida também que eu ouvi a galera perguntando por aí era: Leandro, esses novos impostos, esses fins de isenção, eles vão afetar o estoque das LCIs, das LCAs? Eles vão fazer com que as LCIs e LCAs que eu já investi passem a não ser mais isentos? A resposta é não, só vai afetar novas emissões. É claro que isso aqui é Brasil, misteriosamente pode ser que afete o estoque, mas a regra hoje é que não deveria afetar. Bom, esse foi um vídeo rápido só para explicar aqui tudo o que tinha acontecido, e não se esquece, antes de sair, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, que isso ajuda muito a gente a crescer. Te vejo na próxima.